Shalom Aleichem. Essa era a saudação do Senhor Jesus para com seus discípulos e essa também era a saudação dos discípulos do primeiro século, né? Era uma palavra, uma frase em hebraico que significava paz seja convosco. É a paz do Senhor que eu desejo a você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado. Que a paz do Senhor, ela inunde o teu coração, ela encha o teu coração de alegria e formoseie o teu rosto. Amém? Meus irmãos, continuando a nossa série de devocionais da Semana Santa, eu gostaria hoje de meditar com você sobre particularidades do discipulado e gostaria de aqui ler e compartilhar com os irmãos dois textos da Palavra de Deus. O primeiro se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 16. Vamos fazer essa leitura, ok? Diz assim no texto: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus, para trair o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós compartilhamos ontem sobre a ceia, sobre o momento do Senhor Jesus no cenáculo, o momento em que Jesus lava, o capítulo vai tratar sobre esse assunto, ele lava os pés dos discípulos, mostrando humildade, mostrando o serviço, mostrando abnegação, e o Senhor lava os pés de todos os discípulos, sem exceção. O Senhor lava os pés de Judas. O Senhor já sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, o Senhor ainda lava os seus pés. O Senhor também sabia que Pedro iria negá-lo. Mesmo assim, o Senhor lava os pés de Pedro. Num primeiro momento, ele até nem queria que o Senhor lavasse os seus pés. Achava inadmissível que o Senhor Jesus lavasse os seus pés. O Senhor Jesus diz a ele: olha, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então pode lavar todo o corpo. Não precisa se lavar aquele que já foi lavado. E ali o Senhor faz o seu trabalho, o Senhor lava os pés, eles jantam, eles ceiam juntos, e naquele momento de confraternização, de comunhão, o Senhor traz à tona uma coisa que estava entristecendo o seu coração, estava angustiando o seu coração. Jesus diz à comunidade de discípulos, aos seus discípulos em particular, que estavam naquela casa naquele dia, que um deles iria traí-lo. Então o suspense fica no ar. Quem vai ser o traidor? E aí, como vimos ontem, começa a troca de olhares. João, o discípulo amado, pergunta ao Senhor quem será o traidor. Jesus aponta que o traidor será Judas Iscariotes. Judas andava com Jesus, Judas estava com Jesus, entretanto, fisicamente. O seu coração estava longe de Jesus. O seu coração estava no dinheiro. O seu coração era um coração avarento. João vai dizer que Judas era ladrão, Judas era interesseiro. Judas teve a oportunidade de se arrepender dos pecados, de confessar os pecados, de não ter somente os seus pés lavados, mas todo o seu corpo lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica e nos justifica de todo mal. Entretanto, Judas, naquela noite, optou em sair da luz, deixar a luz definitivamente, para adentrar nas trevas da noite e se perder. Mateus vai trazer que Judas procura os principais religiosos ou as principais autoridades religiosas de Jerusalém e vai perguntar às autoridades quanto elas dariam a Judas por entregar Jesus ou pela vida do Senhor Jesus. As autoridades oferecem a Judas Iscariotes 30 moedas de prata.
30 moedas de prata era 1/10 do valor do vaso de alabastro que Maria havia quebrado e havia ungido o Senhor Jesus. Vejam como Judas era mesquinho. Judas vendeu sua amizade, vendeu sua espiritualidade, abandonou a fé por um valor insignificante. O preço de 30 moedas de prata era o preço que se pagavam por um escravo ferido por um boi. Este era o valor que se pagava por um escravo ferido. Este foi o valor pago por um escravo que servia ao Senhor Deus, um servo de Deus, Jesus Cristo, que seria ferido. E o Evangelho vai dizer que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Meus irmãos, Judas teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Hoje em dia, quantas pessoas não conhecemos? Foi chamado por Jesus, andou com Jesus, foi uma pessoa de oração, uma pessoa que compartilhou a palavra, que pregou o Evangelho, que ensinou, que cantou, que adorou. E por que essas pessoas estão abandonando o Senhor Jesus, abandonando a luz e estão indo ou caminhando nas trevas ou para as trevas? Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Nós precisamos cuidar da nossa intimidade com Deus. Na caminhada de Judas, ele sempre teve uma fraqueza e uma tendência para o dinheiro. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas o Senhor sabe qual é a sua fraqueza. E você precisa confessar ao Senhor a sua fraqueza. E você precisa pedir perdão ao Senhor pelas vezes que você caiu, abraçando e mergulhando nas suas fraquezas. Você precisa pedir forças ao Senhor para vencer os teus pecados, porque os teus pecados já foram vencidos pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você precisa resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos resistir aos intentos de Satanás através da oração, de uma devocional, de uma espiritualidade. Devemos resistir ao Satanás com a leitura da palavra de Deus e a apropriação da palavra de Deus. Precisamos jejuar. Você precisa jejuar. Você precisa esmurrar a sua carne para que seu espírito seja fortalecido. São práticas espirituais que fazem parte da vida cristã. Você está se sentindo frio, desanimado, sem vontade de servir a Deus, sem vontade de estar com Deus? Você, em algum momento da caminhada, você olhou para as suas fraquezas e você abraçou as suas fraquezas. Mas ainda há possibilidade de volta, há possibilidade de retorno. Ore ao Senhor para que o Senhor perdoe os teus pecados. Peça ao Senhor que Ele inunde o teu coração de alegria e que Ele possa reavivar o primeiro amor no teu coração para que você volte a andar com Jesus e estar com Jesus. Judas teve essa oportunidade. Teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. A Bíblia vai dizer posteriormente que ele teve remorso. Remorso não é arrependimento. Judas ficou conhecido como traidor. João ficou conhecido como discípulo amado. Como é que você vai ser conhecido pelos seus, pelas pessoas que caminharam com você, até mesmo pelo próprio Deus? Eu quero também compartilhar outro texto. Judas estava alicerçado ou estava focado no dinheiro, na avareza. Por outro lado, Pedro estava com os olhos em si mesmo, na autossuficiência. Pedro se achava o cara. E olha o que o texto da palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 13. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Após a ceia, eles se despedem, cantam um cântico,
segundo a narrativa de Marcos, e o Senhor está indo ao monte. Na verdade, o Senhor está indo à sua crucificação, ao seu martírio. Pedro está perguntando algo a Jesus, mas algo que ele já sabia, porque o Senhor já havia dito 3 vezes que subiria a Jerusalém, que em Jerusalém seria entregue nas mãos das autoridades e padeceria. Pedro pergunta a Jesus, aonde o Senhor vai? Jesus responde, para onde eu vou, você não poderá me seguir, pelo menos agora. Mais tarde, porém, me seguirá. O Senhor estava dizendo a Pedro, estou indo para o meu martírio. Agora você não vai poder ir. Você não vai poder estar comigo ao meu lado. Muitos outros desejaram. Tiago e João, filhos de Maria, Salomé e Bartolomeu. Em algum momento do ministério de Jesus, em uma das cartas evangélicas, vai nos dizer que a mãe deles pede a Jesus os melhores lugares. Em outro texto evangélico vai nos dizer que eles se aproximam de Jesus solicitando os melhores lugares. E o Senhor estava dizendo que os melhores lugares na sua crucificação, quem escolheria, quem estaria ali ou não, era o próprio Deus, não competia a Jesus. Na verdade, os discípulos estavam querendo melhores lugares nas posições, ou supondo que Jesus estaria estabelecendo o reino davídico, um reino físico, um reinado físico, mas o Senhor estava falando de um reinado espiritual. E assim eles não entendem. E agora Pedro também deseja estar com Jesus. E aí ele continua, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Por que não posso ir ter com o Senhor agora? Por que não posso participar deste momento com o Senhor? Darei a minha vida pelo Senhor. Quantas vezes a voz de Pedro não ecoam em nossos lábios? Darei, Senhor, minha vida a Ti. Quantas vezes dissemos isso ao Senhor? Falamos ao Senhor, Senhor, a minha vida entrego, a minha vida nas Tuas mãos. Pedro se achava autossuficiente. Será que estamos preparados realmente para entregar, depositar as nossas vidas nas mãos do Senhor? Jesus responde a Pedro, você dará a sua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro conhece o nosso coração. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. O Senhor Jesus conhece o intento do nosso coração. O Senhor sabe do que realmente nós somos capazes ou não. Meus irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus, não pode nunca estar alicerçado no dinheiro e nem na autossuficiência. Nós precisamos estar alicerçados sempre no Senhor Jesus Cristo. Precisamos andar de forma humilde, de forma simples, confiando no Senhor Jesus. Não podemos confiar nem no dinheiro, nem em nossa autossuficiência. Pedro diz ao Senhor e o Senhor fala uma verdade. Pedro, acredito eu, que ainda estava acreditando nisso. Entretanto, depois da oração do Getsêmani, o Senhor Jesus é preso, o Senhor é capturado, levado ao sinédrio, Pedro corre, a palavra diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Assim aconteceu com o colégio apostólico, com os discípulos de Jesus. Pedro caminhava, posteriormente nós iremos ver isso, Pedro caminhava o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus de longe, e de repente uma pessoa pergunta a Pedro, você andava com ele? Você era um dos discípulos dele? Pedro, eu nunca o conheci, não andava com ele. Meus irmãos, as pessoas sabem que nós somos testemunhas e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você venha a negar, mesmo que você venha a falhar, as pessoas sabem
que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Como é que está a tua vida com Deus? Nós estamos vivendo uma época de reflexão, uma época de confissão de pecados, uma época de trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus. Jesus não desistiu de nós, Jesus não desistiu de Pedro. A tradição vai nos dizer que mais tarde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de ser crucificado da mesma forma em que Cristo foi crucificado. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu dos pecados e voltou a caminhar na fé. Em uma das suas pregações, mais de 3.000 pessoas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. O Salmo nos diz, 103:10, Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Assim foi com o apóstolo Pedro, um homem de Deus. Negou, falhou, pisou na bola, mas se arrependeu e o Senhor restaurou aquela vida e aquele ministério. Isso não aconteceu com Judas, porque Judas decidiu dar fim à sua vida. Judas não se arrepende, Judas sente apenas remorso, mas não há arrependimento de pecados. Deseja ter espiritualidade, vida com Deus? Você está achando que a sua espiritualidade está externa, está mecânica, está faltando vida? Eu quero que você reflita que em algum momento da sua caminhada você deixou de confiar em Deus. Você deixou de olhar para Jesus. E nesta semana eu desafio você a olhar para Cristo. Olhar para Cristo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Peça a Deus que o Senhor restaure a tua espiritualidade, restaure a sua fé, a alegria, porque Satanás está querendo roubar isso de você. Pois a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Não permita, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que haja arrependimento, que você possa voltar a caminhar na fé. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Gostaria muito de encerrar esse momento orando por você e pela Igreja Batista no Guará 2 e por nossa nação. Vamos fazer isso? Amém? Meu Deus, eu me uno aos meus irmãos que estão do outro lado deste vídeo. Confessamos ao Senhor a nossa pequenez, Senhor, a nossa insignificância. Confessamos ao Senhor os nossos pecados, pecados de pensamento, pecados de atitude, de conduta e até mesmo de omissão. Pedimos ao Senhor perdão, Deus, pelas vezes que nos achávamos autossuficientes, Senhor. Nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, pecados da avareza, seja quais foram os pecados, pecados da mentira, da maledicência, da prostituição, da frieza espiritual, do roubo, seja quais forem. Pedimos ao Senhor perdão, Deus, pelas nossas iniquidades. A tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que assim, pela fé em Cristo Jesus, possamos confessar os nossos pecados, dar nome aos nossos pecados e pela fé receber o perdão dos pecados. Queremos caminhar contigo nesta semana, nesses dias e por toda a nossa vida, Senhor. Queremos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor rumo ao Gólgota, para vivermos contigo pela eternidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada membro, cada congregado da Igreja Batista no Guará 2. Que haja, Senhor, despertamento espiritual, que haja avivamento do Senhor, que haja amor no coração pelo Senhor sobre todas as coisas, que haja amor pelo próximo, que haja fidelidade à tua causa, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor que toda intenção e todo conselho do inimigo contra os membros da Igreja Batista no Guará 2, contra os congregados da Igreja Batista no Guará 2, sejam pelo Senhor
repreendidos em nome do Senhor Jesus. Converta-nos, Senhor, a Ti a cada dia, a cada instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver sempre a novidade de vida. Também, ó Deus, pedimos ao Senhor pelo Brasil, pelo nosso país, pelo presidente, por todos os ministros, por todas as secretarias, que o Senhor possa iluminar a nossa nação, iluminar, Deus, a liderança da nossa nação, para saber lidar com os assuntos e com as questões sociais, políticas. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Dê sabedoria, tanto aos governantes quanto ao povo. É o que eu oro ao Senhor, agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, então termina a nossa reflexão de hoje. Eu desejo a você um dia feliz e abençoado. Outra coisa, se você estiver passando algum problema, desejoso de conversar, bater um papo, pode me mandar um zap pelo privado. Eu estou aberto para conversar com qualquer um dos irmãos, das irmãs. Sintam-se à vontade, tá joia? Meu telefone, meu horário, estou à disposição de vocês e de qualquer um. Deus abençoe sua vida grandemente. Paz seja convosco. Amém.